Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o clássico da literatura, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e hoje eu vou começar jogando a seguinte pergunta pra vocês: quem é que decide o que é uma história de amor? Bom, antes de entrar no mérito do romance desse livro, se é ou não uma história de amor, eu queria discutir com vocês alguns outros pontos da história e compartilhar um pouco da minha experiência com ele. Primeiro, que eu não imaginava que eu iria amar esse livro como eu amei. Eu já tinha tentado ler um tempinho atrás o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e eu não consegui terminar, mas eu acredito que é porque a minha edição está em inglês e na época que eu tentei ler, o meu inglês ele não era tão avançado assim. Agora eu quero dar uma segunda chance, até porque eu quero ler todos os principais livros dessas três irmãs, incluindo o da Anne Brontë também, que eu ganhei de uma seguidora muito querida, a Letícia. Muito obrigada, Letícia. E eu não imaginava que eu ia gostar desse livro, porque além de eu não ter engatado muito com a leitura de Jane Eyre, até então eu não tinha lido nenhum desses clássicos mais de época que eu tinha amado, sabe? Eu já li alguns da Jane Austen, eu gosto bastante dela, tem alguns vídeos no canal falando sobre ela, mas eu acabo amando mais as adaptações dos livros da Jane Austen do que os livros em si. Por isso, eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei ao final dessa leitura e eu não consegui dar outra coisa que não 5 estrelas e favoritar. A minha experiência de leitura com esse livro, ela não foi perfeita. Teve alguns momentos da história que eu achei de fato entediante e eu vou conversar um pouco dos motivos para isso mais adiante no vídeo. Mas, quando eu cheguei ao final desse livro, eu percebi como a história era bem construída, como ele tem um desfecho que fecha tão bem e é sinceramente genial, um dos meus capítulos finais favoritos da literatura. Todo o meu senso crítico e o meu coração também demandou que eu denominasse esse livro uma obra-prima e um marco na minha vida literária pessoal. Antes de entrar nos meus devaneios sobre esse livro, como eu sempre faço nesses vídeos assim mais de resenha, eu já queria deixar claro que eu não sou estudiosa de literatura, eu tenho muito interesse no assunto, eu consumo muitos livros, eu pesquiso por curiosidade, mas pode ser que eu fale alguma coisa sobre a questão histórica do livro que não esteja 100% correto, então se você sabe isso, se você vê eu falando alguma coisa que está errada e quiser me corrigir nos comentários, fique à vontade, porque eu vou adorar saber mais sobre esse livro e também eu tô aqui pra compartilhar só a minha experiência. Eu, por razões próprias, também não fui atrás de muitas coisas sobre o livro, eu não queria que coisas externas influenciassem muito esse vídeo, eu queria assim dar pra vocês como se eu fosse uma pessoa que recebeu esse livro na época que ele foi lançado e lesse ele e compartilhasse com vocês. Eu sei que não é a mesma coisa, porque é outro contexto, a pessoa dessa época teria outras experiências com ele, mas de qualquer forma, né gente, é isso que eu queria deixar claro. Mas aqui eu só vou estar compartilhando a minha experiência pessoal, espero que vocês compartilhem a de vocês, caso vocês já tiverem lido esse livro também, e como eu falei, se tiverem fatos sobre ele pra compartilhar comigo e entenderem melhor sobre a escritora também, as irmãs, pode compartilhar que eu vou adorar ler. Se assim como eu, você só conhecia O Morro dos Ventos Uivantes pelos clamores apaixonados dos fãs e não conhecia a fundo a sinopse, eu vou contar um pouquinho dela pra vocês, mas como sempre também nesses vídeos de resenhas, eu vou tentar ser assim o mais superficial em relação à sinopse possível e me concentrar em coisas mais pontuais, porque eu quero que, se você ainda não tenha lido esse livro, não sabe muito sobre ele, tenha uma experiência de leitura tão legal quanto foi a minha, que não sabia muito sobre ele. Eu sabia assim as coisas por cima, é um amor obsessivo, Heathcliff, a Catherine e tudo isso, mas eu não sabia a fundo e foi muito interessante ir descobrindo, porque esse é um livro de descobertas. Bom, o primeiro personagem que nos é apresentado em O Morro dos Ventos Uivantes é provavelmente a pessoa que vai ter menos impacto na história. A gente descobre logo na primeira página que esse homem chamado Lockwood, ele está a caminho de uma casa alugada nesse lugar bem isolado, bem solitário, bem assim, natureza mesmo, uma casa no meio do mato, no nada, e ele alugou essa casa do Heathcliff. Heathcliff, ele não mora nessa casa que ele alugou para o
Lockwood, e as primeiras impressões do Lockwood é que o Radcliffe é uma pessoa simpática, mas ele logo percebe que não é bem assim, e as pessoas que moram ali com o Radcliffe também não são tão simpáticas. Ele acaba indo para a casa do Radcliffe, só que como o Radcliffe não é muito simpático, acontece umas coisas meio chatas ali, ele resolve voltar para casa onde ele de fato alugou pra ficar, né, no local, só que está um inverno horroroso, e como na época não tinha como chamar um Uber nem nada, ele tem que ir andando até a sua casa, fica doente e ele fica preso na casa que ele alugou. Ele não pode sair dali enquanto ele não melhorar da saúde. Nessa casa tem uma senhora que trabalha ali, ela trabalha cuidando das coisas da casa. A gente vai descobrir depois que ela se chama Helena, Nellie para os íntimos. E o Lockwood, ele gosta muito de ler e tudo mais, e ele fica meio assim, eu tô aqui de cama, tô doente, me conta uma história, me explica por que o Radcliffe e a família dele lá no Morro dos Ventos Uivantes é assim. E é nesse momento que tanto o personagem principal que tá ouvindo essa história e nós, leitores, vamos entender como esses personagens chegaram a ser quem eles são e toda a trajetória de vida das pessoas que entraram em contato com o Morro dos Ventos Uivantes. Tudo começa quando lá no Morro dos Ventos Uivantes, muitos anos atrás, duas crianças eram criadas ali, era a casa de duas crianças, o Hindley e a Catherine. Elas tinham um pai delas, o pai delas viajou. Eu acho que tem uma citação da mãe, mas eu não me lembro claramente, mas ela é uma figura não tão importante na história, e o pai delas viajou. Quando ele volta com mais uma criança. Ele fala que o nome dessa criança é Radcliffe, e o Radcliffe vai ter uma relação ali com a Catherine e o Hindley Earnshaw. Ele vai desenvolver uma conexão muito mais forte com a Catherine e a Catherine com ele, e a história desses três personagens vai se cruzar com a história de alguns outros vizinhos da região, e tudo isso vai se desenrolar em diversas tragédias, romances proibidos e intrigas. Uma das minhas partes favoritas sobre esse livro é como o mistério é construído. Eu acho que esse é um dos pontos que transforma essa obra num trabalho de gênio, porque tem 3 pontos cruciais para isso. Primeiro é que essa história está sendo contada por alguém que sabe o desfecho dela. Então você fica o tempo todo ansioso para chegar nesse final, e você sabe que a pessoa que está contando sabe qual é o final da história. O segundo é que essa história está sendo contada para alguém, e esse alguém, que é o Lockwood, ele é a pessoa que também tá falando com a gente. Ele é meio que como se fosse um narrador em primeira pessoa ali. Então quando a Nellie, que tá contando a história pra ele, faz pausas, a gente tem que aguentar essas pausas com ele também. A gente fica sobrando ali com ele, esperando a história ser continuada, bem naquele estilo daquele meme Vou Te Contar um Segredo Meia-Noite. É tipo isso, acontece algumas interrupções ao longo da história e a gente tem que esperar. E, mais uma vez, esse senso de curiosidade pra ver pra onde essa história vai ir é aumentado. Além disso, você fica com medo do Lockwood passar por alguma coisa, sofrer algum mal ali, porque você fica com medo de que se isso acontecer com ele, o que vai acontecer com essa contação da história, né? Contação, não sei se essa palavra existe, mas o que vai acontecer com a gente escutar essa história, sabe? Vai ser interrompida, então você fica com medo pela saúde do Lockwood. O terceiro ponto é que algumas pessoas dessa história que está sendo contada ainda estão vivas, como o próprio Radcliffe. Então você ainda tem um adicional de querer saber o que vai acontecer com essas pessoas depois que a história for contada, se é que vai acontecer alguma coisa, e como essas pessoas que ainda estão vivas podem interferir com os dois personagens que estão contando e ouvindo a história. Então é sensacional como a Emily ela constrói isso, e você não fica com vontade de largar o livro, porque você quer saber pra onde tudo isso vai, o que vai acontecer com essas pessoas, como essas pessoas se tornaram quem elas são. Então é incrível realmente como ela constrói toda essa história. Além de que os capítulos são muito curtos, eu não sei, mais uma vez não sou estudiosa do assunto, não sei se isso era tão comum na época, mas os capítulos eles são bem curtos, um ou outro é maiorzinho. Então termina um capítulo, você já quer começar o outro, você quer continuar a história. Então é realmente um livro que pra mim, eu não conseguia parar de ler. Além de que é um pouco engraçado, porque o Lockwood, assim que ele chega ali, ele começa a ter uns devaneios do que pode ter acontecido com aquelas pessoas, o que aconteceu naquele ambiente e tudo mais. E é engraçado porque muito das imaginações que ele vai compartilhando com a gente, elas vão se provando erradas. Então você fica rindo das coisas que ele tá imaginando e ao mesmo tempo você também tá imaginando outras coisas que podem ter acontecido, e nem sempre as nossas suposições são as mais corretas. Então eu acho que também é um adicional para a construção do mistério. Mas um ponto que talvez seja um pouco negativo nisso tudo é que, por ela ser uma história construída dessa forma,
essa é uma história muito expositiva. É uma pessoa contando pra outra, não são muitas das vezes os fatos acontecendo meio que em tempo real. E isso eu acho que às vezes traz uma sensação de tédio pra algumas pessoas. Eu tive algumas mensagens que eu recebi lá no Instagram, que eu tava comentando bastante sobre esse livro lá, das pessoas falaram, que eu não consegui terminar, e eu acho que isso pode ser um dos motivos. Então, apesar de eu achar tudo isso muito incrível, eu entendo como também pode ser visto como algo negativo. Agora, entrando no que só acrescenta pra genialidade do Morro dos Ventos Vivantes, é os personagens e como eles são construídos. Ao longo do livro, nós somos apresentados para um grupo bem pequeno de pessoas, mas a maneira como a jornada dessas pessoas vai se cruzar e como um vai influenciar a vida do outro é fenomenal. Logo no início, o Radcliffe, ele já apresenta uma personalidade um pouco mais calada, é dito mais ou menos que ele não gosta de expressar sentimentos, logo lá na página 3 do livro isso é exposto, e aí você já começa a tentar entender esse personagem. Você quer saber como ele chegou nesse ponto de se tornar essa pessoa ressentida, essa pessoa que não expressa os sentimentos de fatos e que também vai praticar, como a gente vai descobrir, algumas coisas até cruéis ao longo do livro. E conforme esse véu do passado é rasgado pela Nellie enquanto ela conta a história, a gente percebe que ele nem sempre foi assim. Ele foi uma pessoa que passou por muita coisa que a gente até mesmo desconhece, porque, como eu falei, ele foi uma criança adotada por esse personagem, então antes disso a gente não sabe o que aconteceu com ele. Além de tudo, tem uma questão racial na história, porque quando você lê, fica claro que ele é um personagem não branco, inclusive o único texto que eu li adicional enquanto eu escrevi essa resenha foi um texto do Querido Clássico sobre a questão da etnia do Radcliffe. Eu vou deixar no box de informações porque é muito interessante. Então esse já foi um peso a mais nas coisas que ele deve ter passado e que o tornaram uma pessoa amargurada. E é submetido ao longo da história a diversos abusos de poder, além de que ele tem os seus sentimentos menosprezados, e isso tudo deixa muito compreensível do porquê que ele é assim. E toda essa construção de você não entender muito bem por que esse personagem é assim no momento que eles são apresentados pra gente, vai se repetir ao longo da história, essa construção do Radcliffe. No começo, eles praticam certas coisas que você fica, por que ele tá fazendo isso? Mas você vai entendendo que, de fato, eles têm certas razões plausíveis pra ser como eles são. Muitas pessoas reclamam que não conseguiram ou não conseguem terminar o Morro dos Ventos Vivantes porque os personagens são detestáveis, mas pra mim é isso que os deixa tão interessantes. De uma forma ou de outra, eu me importei com esses personagens ao longo do livro e eu senti empatia por eles, eu entendi por que eles eram assim. Essas explicações para suas atitudes foram dadas não talvez no momento da atitude, mas aquela explicação ela estava no passado do personagem e a gente conheceu esse passado. Então eu gosto muito dessa criação de você detestar todos eles, mas você entender mesmo as atitudes positivas ou negativas dos personagens. Isso só mostra pra mim a capacidade incrível da Emily Brontë de entender a natureza humana e de como ela compreende a importância dos anos de formação na vida de uma pessoa, porque a gente conhece esses personagens crianças, adolescentes, e é nesses momentos que a personalidade deles vai se formar e a maneira como eles encaram o mundo, os valores deles vão ser formados de fato. E é fenomenal, tipo, o entendimento que essa escritora tinha, como ela conseguiu criar uma história fictícia com esses personagens extremamente bem construídos. Agora, entrando em um rápido devaneio literário que eu tive enquanto eu lia e que eu nunca sei se vai fazer sentido para as outras pessoas, mas eu li, fez sentido, eu anotei, então eu queria compartilhar com vocês, é que enquanto eu tava lendo, eu vi muito no Radcliffe uma representação da liberdade, principalmente no que se refere a Catherine e a Isabella. Eu não vou me aprofundar muito na Isabella, porque ela é uma personagem talvez interessante de você conhecer enquanto você tá lendo o livro, mas a gente tem essas duas personagens femininas ao longo da história, que são personagens diferentes entre si, e a Catherine, ela é obcecada, apaixonada pelo Radcliffe, mas ela parece ver nele um contraponto às instituições sociais que ela está subjugada. Tanto que tem um trecho que, assim, é lindo, é um dos trechos mais famosos, eu acho, do Morro dos Ventos Vivantes. Eu não sabia disso, mas enquanto eu tava lendo, eu marquei porque eu achei muito, muito bonito e eu queria ler pra vocês. Vocês já devem ter ouvido, mas eu vou ler aqui pra vocês porque eu achei incrível e eu acho que foi nesse momento que eu comecei a ver o Radcliffe como
como esse simbolismo da liberdade para Catherine, que ela fala assim: com certeza você tem, como todas as pessoas, uma vaga ideia de que deve haver, fora de nós, uma vida que ainda é nossa. De que serviria ter eu vindo ao mundo se me confinasse no que está aqui? Minhas grandes infelicidades nesse mundo têm sido as infelicidades de Heathcliff. Aguardei-as e senti-as todas desde sua origem. É ele a minha grande razão de viver. Se tudo morresse, mas ele ficasse, eu continuaria a existir. E se tudo permanecesse e ele fosse aniquilado, o mundo inteiro se tornaria para mim uma coisa totalmente estranha. Eu não seria mais parte desse mundo. Meu amor por Heathcliff assemelha-se aos rochedos imóveis que jazem por baixo do solo, fonte de alegria pouco aparente, mas necessária. Nellie, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre no meu pensamento. Não como um prazer, visto como nem sempre sou um prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser, por isso não fales novamente de nossa separação. É impraticável. Então, nesse trecho, eu sei que pode ser interpretado de uma forma mais, não diria superficial, mas uma forma mais ponto comum da história, de que ela está falando de fato do Heathcliff, da paixão deles, mas eu também vejo ela falando disso como uma questão da liberdade, sabe? Ela vê no Heathcliff esse símbolo da liberdade. Já a Isabella, que é a vizinha deles, e eu não vou entrar muito na relação que ela tem com o Heathcliff pra não dar spoilers, ela vai ter uma visão sobre ele e o jeito como a história dos dois vai se desenrolar de uma forma completamente diferente da Catherine. E enquanto eu li, eu também ficava imaginando sobre isso, como a liberdade ela pode ser representada de formas diferentes, encarada de formas diferentes por essas duas personagens. Não que o relacionamento da Isabella com Heathcliff seja uma coisa saudável e ela não gostaria de ter essa liberdade que ela tem com ele, porque ela não tem uma liberdade com ele, mas eu acho que me fez pensar um pouco sobre isso. Eu acho que seria um ponto que dá pra discutir sobre o livro, e eu fiquei pensando, eu acho que de fato o símbolo da liberdade é muito forte na relação que a Catherine traça com Heathcliff. Bom, pessoal, é impossível falar do Morro dos Ventos Uivantes e não falar da ambientação desse livro. Tudo vai girar em torno dessa propriedade que chama Morro dos Ventos Uivantes. Esse nome, inclusive, foi dado em razão da natureza que a cerca. E o mais fascinante pra mim nesse ponto é como todos os personagens que tiveram contato com aquele local parecem voltar pra lá de alguma forma. Eu acho que nesse ponto do ambiente, da ambientação, da influência desse ambiente sobre esses personagens, há muito pano pra manga e dá pra ser discutido muitas coisas. Além da atmosfera do ambiente ser fantástica, a forma como ela vai ser descrita, os ventos e tudo mais, algumas cenas, inclusive, são medonhas. Tem uma logo no início de um sonho que o Lockwood ele tem com a Catherine quando ele tá lá, né? Porque ele fica lá uma noite por causa do frio, como eu falei pra vocês. Ele quer voltar pra casa, mas tá muito frio, então ele tem que passar uma noite lá. E ele tem um sonho com a Catherine, né? Que a gente não tem certeza quem é essa pessoa no começo da história, mas é com a Catherine. E é um sonho tão atmosférico, o jeito que é descrito, e é de fato dá um medozinho assim, e me lembrou muito o poema O Corvo, do Edgar Allan Poe. Então é fascinante o poder de escrita dessa escritora em te colocar nesse ambiente também. Mas o que me chama mais atenção em relação à ambientação nesse livro é como os personagens, eles nunca conseguem se distanciar dali e toda essa noção de pertencimento que eles constroem com aquele lugar. Eu acho que eu acabo me identificando muito com essa questão da dificuldade que eles sentem em deixar esse lar, todo o poder que ele exerce sobre eles, e mesmo com todas as lembranças ruins, esses personagens eles não conseguem se distanciar dali. Inclusive, isso, enquanto eu estava lendo, me lembrou da Amiga Genial. Não sei se vocês já leram, que estão assistindo esse vídeo, mas na Amiga Genial a gente tem uma personagem que também, a Lila, né? Ela sofre muitas coisas, é a personagem que mais sofre ali, uma das que mais sofre no local que ela vive, né? Porque também no primeiro livro, a Amiga Genial se passa num lugar bem, assim, fechado, num bairro, e a personagem, ela passa por muita coisa ali. Mas a outra personagem que tá contando a história fala que ela, a Lila, que sofreu bastante ali, nunca conseguiu se distanciar daquele ambiente. Eu não sei se isso segue no resto dos livros, eu só li o primeiro, mas é uma citação que me marcou muito, porque mesmo eu não sei se é um relacionamento abusivo que as pessoas acabam criando com esses lares iniciais, mas como eu falei, eu acho que a Emily Brontë, ela entende muito a importância desses anos de formação das crianças, adolescentes, e
esses anos de formação são feitos nesses espaços. Então é ali que ele sente que eles são compreendidos, só ali que as pessoas, mesmo que às vezes o julgam, elas entendem quem eles são. Então eu gosto muito como isso é construído nesse livro. E agora chegamos no momento mais polêmico de todos, porque temos a pergunta: O Morro dos Ventos Vivantes é uma história de amor? Quando eu falei assim, estou lendo esse livro no Instagram, eu recebi diversas mensagens falando assim: não leia esse livro como se fosse um romance. E eu acho que assim, eu entendo as pessoas que me alertaram sobre isso. De fato, não é um romance nos padrões do que a gente considera um romance talvez hoje em dia, no sentido assim mais do senso comum, mas na minha opinião, O Morro dos Ventos Vivantes é sim uma história de amor. E eu me incomodo quando as pessoas falam: mas não é só uma história de amor. E eu concordo, gente, não é só uma história de amor. Todos os pontos que eu discuti aqui com vocês, nem todos estão relacionados ao amor, apesar de que estão de certa forma, mas eu não gosto de como ser uma história de amor faz com que seja um ponto a ser menosprezado. Tipo, ler esse livro é uma grande obra da literatura, mas não é um romance, não é uma história de amor. Gente, na minha opinião, no fundo, todas as grandes histórias são histórias de amor. Nem que elas não sejam histórias de amor de amores românticos, e não é isso que esse livro é, de certa forma, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas elas são histórias de amor, nem que seja amor por outras coisas, por si mesmo, pelos ambientes, etc. Mas pra mim o amor é a história que tá mais presente em todas as histórias, tanto fictícias como não fictícias. E eu acho que as pessoas, elas têm muito essa relação de encarar o amor como uma coisa brega e tal, e eu sou totalmente, assim, o contrário disso, e me incomoda um pouco essa visão. Esse livro, ele de fato, ele vai narrar um amor corrosivo, sabe? Um amor que, por não ser consumado, ele não ser, essas pessoas não terem ficado juntas, elas serem obcecadas por si mesmas, elas acabaram afetando a vida de vários outros que a cercavam. Mas mesmo assim, a Catherine e o Heathcliff, eles se amavam, mesmo que esse amor seja um amor, como eu falei, corrosivo e obsessivo. Eu acho que, como eu falei, todas as histórias são grandes histórias de amor, porque o amor é o sentimento mais complexo que existe. As pessoas falam, tipo, quando lê esse livro, ou em outras situações, mas isso não é amor. Gente, o amor, como eu falei, ele é muito complexo, então não é tão simples, ele não está nos padrões esperados dessas questões utópicas de felicidade, etc. Ele pode, e a gente vê em muitas outras histórias, além do Morro dos Ventos Vivantes, ser um amor que leva à loucura dos personagens e das pessoas apaixonadas. E muitas pessoas se recusam a ver isso, né? Falam que, na verdade, esse livro é um livro não de amor, é um livro de ódio, esses personagens se odiavam. E eu não concordo. Pra mim, inclusive, essa exploração de como a Emily ela vai tratar o amor nesse livro é só mais um ponto de como ela entendia a complexidade da natureza humana e da natureza do amor e todo o poder criativo que ela tinha de fazer isso, sabe? Eu não sei se ela passou por alguma coisa, mas ela não precisa ter passado por nada para ter escrito isso, ela só precisa ser uma pessoa assim, com um poder criativo, uma mente fascinante, né, para conseguir construir essa história. Então, como sempre, eu não quero deixar respostas para as perguntas. Eu deixei a minha opinião, mas eu não tô dizendo que ela é a correta. Eu quero, como sempre, quando eu trago essas perguntas nos meus vídeos, principalmente meus vídeos resenhas, eu quero abrir ela pra gente conversar sobre isso nos comentários e convidar vocês a refletirem sobre isso e, quem sabe, lerem O Morro dos Ventos Vivantes e compartilharem um pouco comigo o que vocês acharam desse clássico Dark Academia também, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e esperem que no futuro estarei voltando com mais vídeos sobre as queridas Irmãs Brontë.